David. Tudo bom, Edu? Conseguiu almoçar já, rapaz? Saiu 1 hora, já tá aí? Rapaz, acabei agora. Mas ainda rolou. Beleza. Gravação foi iniciada? A gente pode começar, Mili? Já David. Pode? Pode. Então vamos lá, gente. Ai, peraí. Eu ia colocar a pauta aqui no meu celular e esqueci. Pode colocar a pauta aí no chat, por favor, Mili? Tá aqui, vocês conseguem ver? Tá onde? Vou colocar novamente. Você colocou no chat? Colocou, tá aqui. Oxe, eu não tô vendo, não. É a primeira mensagem, Shirley. Eu acho que eu entrei depois. Ah, pode ser isso. Aí eu não vejo mais. Ela vai Pode colocar de novo. Por favor. Ah, joia. Então, já verificamos o quórum. Eu queria saber se a gente pode, como da outra vez, por conta do nosso tempo, como a gente tem uma outra atividade, né, depois da plenária, se a gente pode dar uma puladinha de novo no hino nacional, se todo mundo concorda, se alguém discorda, se manifestar, se a gente pode pular esse item. Pode ser? Para agilizar. E aí a gente partiria, então, para o item da aprovação das contas do ano de 2020. Eu queria que o David fizesse um breve relato, sem necessidade de apresentar, só se alguém solicitar a apresentação, porque essa apresentação foi enviada para os e-mails, né, de todos os conselheiros. Eu tenho algumas observaçõezinhas só assim rápidas para fazer depois, mas aí era bom o David fazer uma apresentação geral, né, David? Certo. Sem mostrar os slides, só um relato mesmo. Perfeito, Shirley. Então, essa prestação de contas, nós sempre fizemos em um formato pré-definido pelo TCU, né, onde tinha uma série era uma espécie de questionário que a gente acessava lá o e-contas, que é o portal do TCU, e aí ia preenchendo esse formulário, mas ele sempre teve um caráter mais técnico, assim, né, eram informações mais técnicas, administrativas, contábeis e tal. De 2018 para cá, houve uma mudança no TCU, onde ele passou a propor, né, que é inclusive essa expressão assim que eles usam, né, propor apenas os conteúdos que devem ser abordados na prestação de contas, no intuito de tornar isso mais acessível para a sociedade, né? Então, a gente passou a não mais fazer essa alimentação do site, mas sim criar uma apresentação em PowerPoint, né, onde a gente segue as diretrizes de conteúdo, não de forma, mas de conteúdo que o TCU pede, né, e sempre tentando trazer uma linguagem mais acessível, com o uso de gráficos, né, de ilustrações que possam facilitar o entendimento, né? E aí foi já nesse formato que eu enviei para vocês. E para esse ano agora existe uma outra inovação que é o seguinte: antes nós sempre enviávamos essa prestação de contas para o TCU, no site do TCU. Agora não. A gente precisa apenas hospedar essa apresentação no nosso site de transparência, né? Então, por conta disso, essa prestação de contas ela foi antecipada, porque nosso prazo sempre foi 31 de maio. A partir desse ano passa a ser 30 de março, né? A gente precisa estar com essas informações, essa apresentação, né? E as demais informações no portal de transparência.
e aí, caso o TCU opte por fazer essa auditoria no Conselho, ele vai diretamente no portal de transparência e vai buscar essas informações lá, né? A gente tem um orçamento pequeno, né? Ano passado foi o orçamento estimado na reprogramação foi 950 mil, acabamos executando em torno de 930 e poucos mil, no slide tem a informação exata do valor. Então, os conselhos, eles não têm o que o TCU chama de materialidade para serem realmente auditados todo ano. Mas o que acontece? O TCU ele faz um sorteio, né? Ou cria alguma sistematização para que ano de vire ele faça a auditoria de um desses conselhos, né? A gente teve, ano retrasado, o CAU Tocantins sendo auditado diretamente pelo TCU, né? E aí a gente, embora não tenha sido escolhido para esse ano, mas a gente tem que deixar as informações lá certinho para que, caso o TCU opte por auditagem, ele já vai lá agora, direto na transparência e faz essa conferência. Eu não sei se Shirley ou os demais conselheiros que querem que eu fale especificamente de algum valor, algum resultado, mas assim, suma seria isso, né? Essa mudança estrutural na apresentação da prestação de contas, né? Eu acho que seria importante falar apenas assim dos limites estratégicos, né? Ano passado a gente teve por conta da pandemia, nós tivemos que fazer um corte de 25% no orçamento que havia sido previsto, né, no início do ano, e aí por conta disso também o CalBR nos liberou daquele atendimento dos limites estratégicos para atendimento, ATIs, dos outros objetivos locais, não abriu mão unicamente do limite estratégico para a fiscalização, que continuou sendo de 15% das receitas de arrecadação líquida, e nós aplicamos, deixa eu ver, eu estou olhando aqui, nós aplicamos um percentual de 35,7%, né, que equivale a R$ 363.309. Foi esse investimento realizado em fiscalização, sendo esse o único limite estratégico que foi mantido por conta desse reajuste que foi feito devido à pandemia. No mais, lá nessa apresentação vocês vão ver que foi até uma coisa que a gente falou lá na CPFI, o TCU ainda manteve a apresentação de alguns relatórios que estão de acordo com a legislação contábil vigente, né? Que a gente até brincou que é uma coisa assim que é só para o TCU entender, né? Porque são relatórios bem específicos, e aí esses relatórios a gente precisa apresentar lá, né? A gente tira esse relatório diretamente do sistema e coloca lá na apresentação. Talvez esse seja o único ponto assim seja mais complexo do entendimento, mas é porque são relatórios contábeis específicos, né? Que inclusive a nossa contabilidade ela assina um termo se responsabilizando pela veracidade daquelas informações. Mas no mais é isso, Shirley. Se você quiser colocar as questões que você tem. Tá, eu acho que só algumas coisas. Primeiro, uma dúvida. Essa prestação de contas, ela é assinada pela Ana Maria, não é isso? Que era a gestora da época. Tem algum documento. Quando vai para o portal da transparência, é um documento oficial que vai assinado por alguém ou vai só esse PPT? Só vai essa apresentação. Ela não é assinada, mas assim, ela é de responsabilidade da presidência do exercício. Então. Isso está previsto na IN 84 do TCU, que é a instrução normativa que regulamenta essa apresentação de contas, né? Tanto é que houve essa mudança para esse ano, que a mensagem do presidente, esse ano, pela primeira vez, ela é do presidente do exercício, né? Por exemplo, quando a Ana Maria assumiu a primeira vez, né, o primeiro ano dela, quem fez a mensagem do presidente foi ela mesma, e não Karine, que era a presidente antecessora, né? Mas a partir de 2021 houve essa mudança, né, por conta dessa instrução normativa do TCU, e aí o presidente ele faz essa mensagem do presidente que inclusive
no material de apoio que o TCU faz, coloca justamente como como assumir a responsabilidade por essa prestação de contas. A gente tem, inclusive, até o dia 19, após aprovado aqui, até o dia 19, para enviar essa prestação de contas para a Ana Maria, para que ela dê a ciência formal de que recebeu essa prestação de contas, né? Justamente por conta dessa responsabilização. Certo. Depois eu passo a palavra para os demais, se alguém quiser fazer alguma consideração. Eu só acho assim que na capa está relatório de gestão 2021. Eu acho que tem que estar o ano do relatório do que é a gestão, né? Relatório de gestão 2020. Sim, exato. Bem, eu já troquei aqui. Tá. E algumas informações que vêm no começo, que eu acho que elas são repetidas de outros relatórios, por exemplo, eu acho que não vai alterando a composição das comissões, mas cada ano as comissões são diferentes, não é isso? A cada ano muda a composição. E aí, por exemplo, tem uma comissão que está Fernando Antônio como presidente coordenador da CEPUA do ano passado, que eu acho que já não era mais. Não, era ele. Era ele? Ela não existia de fato, mas ele era o presidente. A CEPUA não existia de fato? Não estava executando. Mas ele era o presidente, ele era o coordenador dessa comissão? Sim. Que eu não sei porque eu achava que era a Sara. Era o Fernando. Então eu vou verificar, Chile. Eu posso verificar e altero. Mas é boa a observação. Eu vou anotar. Dá uma confirmada só na última composição, porque eu acho que é interessante no relatório daquele ano, né, 2020, está a composição que estava atualizada. Se eu não me engano, eu acho que teve alterações. Só para ficar redondinho, né? Ficar conforme o que era de fato. Outra coisa porque, assim, como são muitas informações padrões também, por exemplo, lá nas informações da Comissão de Ética e Disciplina, lá fala que a média de conclusão de processos é de 180 dias. E aí, por exemplo, agora nessa gestão nós identificamos que tem processos com mais de um ano, né, parados. Será que alguns tipos de informações dessas que a gente já detectou agora, né, quando a gente foi fazendo o diagnóstico desses trabalhos de comissão, será que não era interessante a gente registrar também? Essa média, Shirley, ela faz referência ao que é previsto em resolução. Né? Certo, mas aí a gente tem que apresentar os resultados, né? Não, então, mas esse é um das indicações, inclusive, assim, que vem nas referências do CalBR, né? A gente está falando sobre a regulamentação do que se tem, entendeu? Sim. Não necessariamente do que se executou, na verdade, né? Mas eu entendo que o relatório de gestão, ele tem que ter o que está definido, né, por regulamentação e o que de fato aconteceu, né? Tanto é que a gente tem lá o levantamento de fiscalizações, a gente tem lá o número de atendimentos, né, o número de... né, a gente tem um quantitativo de uma série de coisas. E aí, será que não é interessante, por exemplo, a gente colocar a quantidade de processos? Tem lá, por exemplo, a quantidade de processos que foram analisados. Isso não entraria também no relatório de gestão? Eu não sei, se os outros conselheiros aí dessas comissões quiserem complementar alguma coisa, porque muita coisa agora, no início dessa gestão, a gente identificou, né? Porque a gente teve que mapear o que já aconteceu anteriormente. Se não é interessante nesse relatório de gestão ficar tudo quantificado, né? O que a gente conseguiu mensurar já ficar registrado ou não. O que vocês acham? Eu acho que quanto ao relatório de gestão, se cada comissão tiver que colocar essa parte, né, do relatório, seria interessante a gente colocar como é que a gente deu andamento, né, os processos. Mas aí, esse relatório teria que ser entregue agora, em março? Não. A gente está aprovando o relatório de gestão de 2020.
E aí, nesse relatório, eu tenho lá a quantidade de fiscalizações que foram feitas em 2020, a quantidade de atendimentos que foram feitos, o índice de satisfação. Aí, o que eu estou questionando aqui, se não é o caso da gente colocar a quantidade de processos que foram analisados, se não foi analisado nenhum processo, dizer que não foi analisado nenhum processo daquela comissão. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Acho que até pela responsabilização, né, Shirley? Porque, assim, pelo menos do ano passado, a gente vê, né, David, pelo menos algumas comissões quase tiveram poucas reuniões, um monte de processo se desdobrou para o ano seguinte, né? Eu acho que ter, às vezes, esse controle pode ser interessante. Não, a gente passou isso por CPF e a gente não falou sobre isso. Acho que pode ser interessante. Não falar assim, não foram analisados, mas quantos foram analisados? Comissão de Ética e Disciplina, quantos processos foram analisados? Comissão de Exercício Profissional, quantos processos foram analisados? Porque isso é importante para a história, né, do CAL, ficar registrado em cada relatório de gestão o que aconteceu dentro de cada comissão. Né? Se na porque depois vira um indicador, né? No fim, acho que é uma coisa interessante. Como a gente pegou, né? Isso seria, inclusive, indicador de produtividade, né? Da história do CAL, né? A cada ano, a gente fazendo o registro do que aconteceu. A gente não está querendo dizer, olha, não fez isso, não aconteceu isso. A gente quer registrar o que aconteceu dentro de cada comissão. O que vocês acham? Ô, Shirley. Oi. Eu acho bastante interessante aí, quando até eu coloco como indicador, mas eu não sei se esse documento, como ele vai para o TCU lá, essa informação trazida agora pela gente, entendeu? Se tem uma validade legal lá, se a gente pode interferir realmente nesse documento e colocar... eu não sei, eu acho que David talvez poderia esclarecer melhor. Exatamente, porque assim, a gente está falando de resultados, né? Assim, o TCU ele não está cobrando a questão específica de quanto, não é isso, né? Ele quer que a gente passe para a sociedade o que está sendo feito, né? Quais são os resultados, tal. 2020 foi um ano atípico, né? A partir de março a gente não teve mais reuniões, né? Então eu sinceramente não sei se seria relevante, até porque eu vou verificar aqui, mas eu acredito que se não teve nenhuma denúncia ética protocolada, teve uma denúncia, eu acredito, só de ética protocolada em 2020. Né? Então, assim, a ideia é passar os resultados, né? O que está acontecendo, mas, enfim, se quiser colocar... Porque, assim, por exemplo, tem uma parte, uma seção de gestão, né, que é um texto que vem padrão do CalBR, não foi realizada nada, porque aconteceu por causa da pandemia e tal. Então, vem no sentido do que, não do que não foi feito, mas do que se pretende fazer e que não foi feito por conta da pandemia. Né? Então, aqui na parte de ética também está a mesma coisa. Nesse caso que Shirley está questionando, a gente está falando sobre o que nós temos regulamentado, né, como tem que ser, tal, enfim. Mas eu entendo o que Shirley está falando, né? Se quiser colocar, eu posso incluir. Mas eu não sei realmente se é tão relevante, mesmo nesse sentido desse registro histórico, né? Vamos dizer assim. Olha, eu entendo que a gente tem que colocar as informações, sim. A Agripino pediu para falar. Eu não vi se foi Léo antes. Agora que eu vi a mãozinha de Léo. Quem levantou primeiro? Não vi. Não sei. Não, mas é rápido. Eu só vou tirar uma dúvida. Assim, nessa questão desse registro histórico, né? Uma coisa, assim, há tantos processos foram analisados, foram dados procedimentos, que tirar o resultado. Eu acho que tem que trabalhar isso em termos de proporção, porque, por exemplo, como o David falou, de repente uma comissão não tem processo nenhum, então o rendimento foi zero. Então, assim, dos processos que chegaram, qual foi a porcentagem de processos atendidos, resolvidos, em que prazo? Então, dos que foram validados. Porque fica aquela questão de competição. O pessoal tem que ter processo, né? Aquela inversão de valores. Eu acho que o quantitativo seria trabalhar a proporcionalidade dos processos que chegam, de repente fazer um gabarito, assim, quais são as comissões que mais
Sim. são requisitados para processo. Aí, De X processos que tinham para ser analisados, quantos por cento foram analisados dentro do exercício são 2020? mais rápido, para cada comissão, para cada qualidade de processo, vai ter uma velocidade diferente, vai ter uma tramitação diferente, se demora mais tempo ou não. Aí você passa a ter um diagnóstico, um mapeamento melhor e mais fidedigno na realidade, né? E se você está comprometido com essa questão, de repente a denúncia, né, o erro, ser um ponto favorável. É tipo assim, vamos coletar lixo no rio. O pessoal foi um fracasso, não coletamos nada. Né? Então, assim, só para colocar estatisticamente a proporção, a gente tem um valor mais próximo das comissões. Uhum. Léo. Eu acho que isso dito que o Agripino Abaixo, Léo, o seu som. Melhorou? Fala aí. Acrescentando o que o Agripino falou e o que o David tinha falado no começo, como mudou essa metodologia e esse relatório vai para além do TCU, ele vai ficar no nosso portal da transparência, me parece, e aí você, David, me corrija se eu estiver errado, mas se a gente tiver a colocar as informações mínimas que o TCU exige e a gente colocar mais informações, isso não estaria infringindo nada do TCU. E a gente pode usar esse documento para além de informações do TCU. Então, me parece que está sendo um trabalho para mais resultados ainda. Então, se a gente incluir essas informações com essa porcentagem que o Agripino falou que parece fazer mais sentido, mesmo porque, por exemplo, em ensino e formação, a gente tem um processo para cada recém-formado pedindo para ser pedindo registro. Então, por ano já são 150, por aí, 150 e 200 processos. Se a gente tiver a mesma quantidade de processo em ética, não vai fazer sentido. Né? Mas aí colocar essa porcentagem faz bastante sentido. E eu acho que tem que ter essas informações e isso ser publicizado para além das informações do TCU. Alguém mais quer contribuir? Porque, assim, eu entendo que um relatório de gestão é um relatório sobre o que foi a gestão, né? Vai para além do que a gente tinha para gastar e do que foi gasto. É, de fato, o que foi realizado, né? Então, a gente não tem, no CAL, só processo de fiscalização e não tem só atendimento, né? A gente tem todo o trabalho das comissões, todos esses processos para analisar em algumas comissões específicas, com mais volume, inclusive, do que outras. Eu acho que cabe o registro, né? Em 2020, tantos processos existiam, tantos por cento foram analisados, até a sua conclusão, ou que estão em andamento, enfim, algum tipo de registro nesse sentido. Eu acho que cabe sim. Então, vamos tirar de pauta a aprovação e aí para eu fazer essas adequações, e a gente vai ter que marcar uma plenária extraordinária e uma CPFI antes para aprovar novamente. Isso para antes do dia 19? Antes do dia 15. Dia 15? Segunda-feira. Ô, Shirley, será que não, assim, né, até pensando nisso, assim, né, acho que isso são indicadores importantes, né, mas será que a gente não faz valer a partir da nossa prestação de contas agora do nosso ano, né, pensando até pela praticidade do tempo, né, fazer duas plenárias duas reuniões antes do dia 15, eu acho que isso passando a valer a partir desse ano 2021, isso vai criando esse procedimento, até, né, David, porque uma coisa que a gente conversou, inclusive, e aí acho que até já emendando, né, no que pode ser a próxima prestação do fim desse ano, a gente conversou bastante sobre a falta de clareza sobre esses dados que o próprio TCU, né, os dados contábeis, né, que pouca gente entende, né, talvez a gente também deixar como diretriz que no fim desse ano, que a gente consiga transformar, mesmo que tenha, né, essa planilha do TCU, a gente também tem uma planilha compreensível, né, para o público, né, que como o Léo colocou, como a gente discutiu em CPFI, como vai para a transparência, né,
que é aquele, né, que eu não sei se vocês viram aí, né, tem uma parte que Catiúcia tem que aí, né, pegar todas as informações contábeis e deixar no modelo do TCU, mas só que para gente que não compreende contabilidade é um monte de números, né? Então, assim, e aí eu estou só pensando nesse encaminhamento, né? Então, acho que esse ano valeria, conforme passou em CPFI, considerando já essas questões que Shirley aponta, considerando transformar, para além dos dados do TCU, também numa planilha possível, para que a partir daí, para o fim desse ano, né, e aprovação da prestação do ano que vem, para o ano que vem, né, de 2021, a gente incorpore essas informações para ir para a transparência, que todos compreendam melhor. Não sei, sugestão aí. E aí, pegando esse gancho, é importante todo mundo, então, já estar atento, né, quem é coordenador de comissão, especialmente, a verificar se está fazendo esse controle, né? Quando assumiu em janeiro, quantos processos existiam, já fazer essa contabilidade, ir deixando isso registrado, e aí até o final do ano, o David dá um prazo para essas comissões para passar essas informações para ele, para quando ele for fazer o relatório de gestão, né? Para não ficar aquela correria de chega, deixa eu pegar janeiro, deixa eu pegar fevereiro, como é que estava, vamos somar, vamos, né? Todo mundo já criar essa cultura desde já, de que vai precisar apresentar essas informações para o nosso relatório de gestão do ano que vem. E David dá esse prazo anterior para não ficar, né, essa coisa apertada de se precisar alterar alguma coisa e ter tempo de alterar, né, e etc. O prazo é fixo, Shirley. É todo 30 de março, né? Então, o prazo do TCU. Prazo Né? de 2 meses antes. Né? Era 31 de maio, né? E a partir desse ano passou a 30 de março. Então, todo mundo já fica ciente que no início do ano precisa já estar com essas informações, né? Eu sempre acho 30 de março agora. Tá, Léo está colocando aqui, e se fizermos a aprovação do relatório do TCU e fazemos as informações de 2020 sobre comissões em outro documento, usando as informações do TCU, assim não precisamos ter o prazo. Eu acho que a gente pode aprovar, como o Elo colocou agora, e é como eu falei agora, a gente já faz um registro desde já, de como cada comissão pegou a situação, já fica com esse deverzinho de casa, de quantos processos pegou, né, para a gente contabilizar, de quantos processos foram entrando ao longo do ano, né, de quantos a gente pegou acumulado, sem análise, fazer um registrozinho disso desde já, e a gente ir monitorando para ter essa informação precisa no final do ano. Um diagnóstico, né, Shirley? Isso. Todo mundo concorda? Alguém discorda desse encaminhamento? Quem discorda, levanta a mão. Fica mais fácil. Boa tarde, gente. Boa tarde, Karina. Então, como é que a gente procede? Aprovado, então, né, David? Seria interessante fazer a votação, Shirley, nominalmente, para ficar registrado. Vixe, eu tenho que ver aqui quem está. Porque, assim, como a gente precisa da gravação, né, que é virtual, aí... Emília, me ajuda aí a dizer quem que está de titular aqui, então, por favor, para eu ir chamando. Estou vendo Natália, Elo. Eu vou chamando por quem eu estou vendo, porque tem gente que eu não estou vendo, tá? Heloísa, você vota sim ou não? Sim. Leonardo? Sim. Eduardo? Sim, também. Bruno? Sim. Natália? Sim. Hugo? Shirley, me desculpe, minha internet continua a não ajudar com esse aplicativo. Para eu entender, a votação é para aprovar o relatório, não é isso? Relatório de gestão de 2020, que David enviou por e-mail. Pronto, como ele está atualmente, correto?
como ele está atualmente. Então, sim. Falta Fernando Márcio. Sim, aprovo e concordo com as ressalvas levantadas. Acho que precisamos ter tempo, caso não seja aprovado, seja corrigido. Acho que não dá para um relatório desse vir na véspera, e ou aprova, né? Enfim, ou perde prazo. Então, realmente, esse relatório precisa vir com uma prévia para que a gente possa analisar e discutir melhor. Mas, de qualquer forma, eu aprovo. Jóia. Então, aprovado o relatório de gestão de 2020. Shirley, Oi. aí você podia fazer só o encaminhamento para ficar registrado, né, de fazer esse diagnóstico. E só lembrando o seguinte, que a plenária, ela homologa, ela não aprova o relatório, né? O relatório é aprovado na CPFI, né? Então, o que está se aprovando aqui agora é o parecer favorável da CPFI. Ficou. Eu acho que era para eu ter passado a palavra para a Elô, né? Primeiro, né? Para falar sobre o parecer, né? Da CPFI. Mas como... Exatamente. Tá. Mas eu posso, se quiser, eu posso fazer a leitura aqui, né? Do parecer, né? É rápido aqui. Aqui está assim, né? Que a Comissão de Planejamento e Finanças, CPFI... Oi? Por favor, desligar os áudios, por favor. A Comissão CPFI, reunida extraordinariamente em formato de videoconferência por meio da plataforma Teams, no dia 6 de março de 2021, no uso das competências que lhe conferem o artigo 97º do Regimento Interno do CAU Sergipe, após análise do assunto em epígrafe e considerando o calendário de prestações de contas, relatório da gestão TCU 2020, considerando a conciliação do balancete analítico exercício 2020, considerando o relatório de gestão CAU Sergipe exercício 2020, análise geral do desempenho de resultados, deliberou propor ao plenário do CAU Sergipe aprovar o relatório de gestão CAU Sergipe exercício 2020, análise geral do desempenho de resultados, ao tempo em que encaminhamos ao plenário para homologação sem ressalvas. Aracaju, 6 de março de 2021, foi redigido pela Mili, os conselheiros presentes e que votaram sim: Heloísa Diniz de Rezende, Eduardo Rodrigues dos Santos e Leonardo Ribeiro Maia. Joia. Ok. Obrigada. Vamos partir, então, para o próximo ponto. A aprovação da ata da plenária anterior. A gente solicitou também que todos lessem a ata anteriormente e só colocasse as suas considerações, contribuições, sugestões agora durante a plenária. Alguém quer fazer algum comentário, alguma contribuição para a ata? Shirley, eu fiz as contribuições, a Mili já fez os ajustes na errata e acho que agora está ok. Certo. Eu peço desculpas porque eu não li a tempo de pedir as correções para a Mili, então eu vou colocar agora só duas coisinhas, tá? Uma é que não foi executado o hino nacional, como hoje, né? Que a gente também, para agilizar a nossa reunião, a gente tem aí a execução do hino nacional, não aconteceu. E também aí no comecinho, quando fala assim que ficou para decidir entre a data 27 de fevereiro ou 6 de março. Aqui, foi sugerida dia 27 de fevereiro ou 6 de março para um encontro com a empresa a fim de melhorar a fiscalização e excelência no atendimento. Na verdade, ficou sugerido entre 27 de fevereiro e 6 de março para iniciarmos o nosso planejamento estratégico, para acontecer o primeiro seminário do planejamento estratégico. E aí,
aí sim, aí depois o texto fala que a gente escolheu o dia 6 de março e, de fato, nós começamos nessa data. Eu só teria isso para contribuir. O resto, acho que está ok. Mais alguém? Vocês sugerem que a gente faça nominalmente também a aprovação da ata? Ou pode ser mais prático? Os nomes já estão aqui, já facilita. Vamos chamar, então. Aprovada a ata da última plenária, Heloísa, sim ou não? Sim. Natália? Sim. Leonardo? Sim, com essas ressalvas que você falou. Eduardo? Sim. Fernando? Sim. Fernando Márcio? Sim. Hugo? Tá ouvindo? Sim. Sim. Hugo? E Bruno? Sim também. Sim. Ok. Vamos passar para os informes agora da presidência. Eu queria fazer... A gente combinou, gente, como a gente já tinha comentado, né, num grupo que a gente tem, a gente tem hoje um tempo curto, que a gente tem uma outra atividade às 16 horas, que é a retomada do nosso planejamento estratégico para a conclusão da atividade que a gente não conseguiu terminar no sábado, né, em função do tempo. Então, a gente vai precisar fazer, tanto eu vou fazer uns informes agora bem rápidos, e eu também vou pedir para as comissões também só colocarem hoje o que for mais urgente, para a gente conseguir atender o tempo que a gente precisa encerrar essa plenária às 16 horas, tá? Então, eu vou fazer informes rápidos aqui. O primeiro é referente à renúncia da nossa conselheira Dauane, né, no último dia 5 de março, ela oficialmente encaminhou um pedido de renúncia ao CAU Sergipe, e hoje assume como titular, conselheiro titular, Diego. Diego está aqui? Não, né? Diego não veio, né? Não, acho que não. Não. Tá. Eu não vi o nome, não, tá não. Certo. Então, para ficar registrado que Diego assume a titularidade agora no lugar de Dauane. Outro informe, como todo mundo sabe, a gente começou nosso planejamento estratégico do CAU Sergipe no último dia 6 de março. É um trabalho que tem uma previsão de duração de 2 a 3 meses, vai depender muito da nossa disponibilidade. Se a gente conseguir se reunir com mais frequência, a gente faz em menos tempo. Se a gente não conseguir, né, com mais frequência, né, ter um ritmo mais intenso, é um trabalho para 3 meses. Aconteceu no último dia 25 de fevereiro, a primeira reunião do Fórum de Presidentes de CAUs estaduais. Nessa primeira reunião, foi eleito como nosso representante de presidente de CAU, o presidente de Pernambuco. É um presidente de CAU que já tem experiência, né, que já foi presidente anteriormente, né, então ele fez uma defesa, né, durante o fórum de por que ele deveria ser nosso representante, né, e foi eleito, né, e ficou como vice o presidente Pablo, do Rio de Janeiro. E nesse fórum já foram discutidos alguns assuntos considerados prioritários para serem levados para o CAU-BR, que é o que a gente já tinha conversado também na plenária anterior, que os presidentes têm colocado isso como urgência. Que o primeiro é o funcionamento efetivo do CICAU, a segunda pauta urgente, uma revisão da utilização do fundo de apoio dos CAUs, e o terceiro, um plano de fiscalização para ser único para todos os CAUs. Alguns CAUs estaduais têm um plano de fiscalização já funcionando por iniciativa de cada CAU, e alguns CAUs não têm. Então, existe uma reivindicação que esse plano de fiscalização ele seja único,
né, para todos os CAUs, e foi colocado como terceira pauta mais urgente para ser levado para o CAU-BR. No dia 26 de fevereiro, no dia seguinte, aconteceu a primeira plenária ampliada, né, em que tem a plenária do CAU-BR, em que os presidentes de CAU também participam. E nessa plenária aconteceram as votações dos colegiados, né, de governança do CSC, do Fundo de Apoio e da Comissão de Organização e Administração também do CAU-BR. Então, foi praticamente uma tarde inteira de votação para esses representantes. A gente usou como critério para votar nesses representantes desses colegiados sempre uma proporção entre os CAUs, quem que é o CAU superavitário, quem que é o CAU médio e quem que é CAU básico. Então, a gente tem representantes dos 3 tipos de CAUs em todos esses colegiados, que foram eleitos também nesse dia 26, para que a gente tenha sempre uma representatividade, né, das demandas, das peculiaridades das regiões e dos tipos de CAUs que nós temos, né, para estar junto lá no CAU-BR, levando, né, todo tipo de demanda, não somente de uma realidade de alguns CAUs específicos. Como informe a mais, falar da nossa campanha para o Dia da Mulher, que aconteceu no último dia 8 de março, né? A gente começou a nossa campanha antes desse dia 8, nós começamos uma semana anterior, com algumas enquetes, com envio de questionário para as arquitetas e urbanistas de Sergipe, enviado por e-mail, enviado por redes sociais. Nós tivemos resposta de 115, se eu não me engano, arquitetas e urbanistas, e esses resultados desse formulário, a exemplo do diagnóstico de gênero do CAU-BR, ele vai ser publicado em breve, né? O pessoal da comunicação aí vai organizar como é que a gente vai disponibilizar essas informações, mas o ápice dessa nossa campanha foi a nossa roda de conversa, que aconteceu na última segunda-feira, que foi bastante positiva, a gente teve um feedback muito bacana das nossas profissionais e dos nossos profissionais também, homens, né, que participaram, que estiveram aí com a gente, que nos apoiaram nessa campanha, e ao longo dessa semana a gente ainda está tendo aí uma exibição de vídeos de outras profissionais arquitetas também, cada uma dentro do seu setor, do seu ramo de atividade, que está sendo bem bacana também, e a gente pede para os nossos colegas prestigiarem, né, curtirem, compartilharem, comentarem, porque foi um trabalho bem bacana aí que a COA fez, junto com a comunicação, com Tiffany, todo mundo aí ajudando, a gente fez vaquinha para comprar as canequinhas, né, das arretadas, para poder distribuir entre as nossas conselheiras, as nossas colaboradoras do CAU e as nossas convidadas também. Enviamos também para a presidente do CAU-BR, Nádia, e a vice-presidente Daniela Sarmento. Vamos enviar. E por conta do sucesso da campanha e das canecas, as outras 5 presidentas de CAU também do Brasil nos solicitaram também uma canequinha de presente. E aí a gente ampliou a nossa vaquinha, a gente agradece quem contribuiu aí com a vaquinha, porque desde não deixou a gente usar o dinheiro do CAU, muito bem negado. Sempre sobra para mim, né, Chile? De passar. Ele tinha que negar mesmo, né, que é o papel dele, mas aí a gente resolveu aí com a nossa vaquinha solidária. Olha, mas eu quero dizer, Chile, que eu quero contribuir com a vaquinha também, para fazer minha meia-culpa. Vou mandar meu muito bem, David, é assim que se fala. Vou contribuir também. Eu vou colocar meu Pix aqui no chat daqui a pouco, tá? Tá Quem certo. contribuiu, dá tempo ainda. Porque vai chegar mais caneca na segunda, né, Andressa? Aí a conta vai chegar dessa ampliação. Mas é isso, agradecer a todo mundo aí pela colaboração, porque foi muito lindo, está sendo muito lindo. A gente teve repercussão nacional, Tiffany falou que o pessoal da comunicação do CAU-BR elogiou pra caramba a gente. Foi um sucesso no grupo dos presidentes do CAU, enfim. Estamos bem na fita, né? Como se diz, foi bem bacana. O presidente Nádia também elogiou bastante, mandou um abraço para a gente. É isso aí, esse é o espírito, né, que a gente espera aí levar, né, para outras campanhas, né, para outros dias importantes aí que a gente tem ao longo dos próximos 3 anos.
Queria comentar rapidamente, mas aí eu queria também que as outras comissões comentassem também algumas reuniões que a gente andou tendo agora em função de algumas deliberações que a gente fez em algumas comissões, como, por exemplo, a aproximação do Legislativo de Aracaju, né? Então, eu, Elô e Ricardo tivemos aí reuniões com a nossa vereadora Linda Brasil, eu e a Andresa tivemos reunião com o nosso vereador Breno Garibaldi aqui de Aracaju, falamos sobre plano diretor, falamos sobre ATIS, falamos sobre patrimônio, né? E eles se colocaram à inteira disposição do CAL para a gente fazer parceria. Breno Garibaldi falou que vai mobilizar uma apresentação nossa do CAL Sergipe lá na Câmara de Vereadores, para todos os vereadores, para a gente falar sobre a importância desses temas. Algumas reuniões aí, ontem a gente teve uma reunião, eu já dividi com vocês, mas vamos deixar registrado aqui, né, na plenária, uma reunião com a EMURB. Oi? A gente teve uma reunião com a EMURB, Hugo articulou aí essa reunião para a gente retomar, então estavam presentes Tiffany, Célia, eu e Hugo, de nossa parte, né, e o Avilé e o Fabrício, que é o advogado lá da EMURB, para a gente resgatar o nosso termo de cooperação, né, vale registrar que essa articulação ela já foi iniciada na gestão anterior, e por conta de final de ano, eleição, fim de gestão e etc., isso ficou meio que stand-by, e a gente está retomando aí essas tratativas para a gente fazer, e aí ficou encaminhado dos técnicos se encontrarem, os técnicos de fiscalização do CAL se encontrarem com os técnicos da EMURB, para poder a gente alinhar algumas questões do termo de cooperação, e em seguida a gente também articular essa parceria aí com o CREA também. Tive ontem uma reunião também, como eu já comentei com vocês, com Carol, nossa conselheira suplente, com a Autodesk. A gente, desde a campanha, a gente tem escutado aí dos profissionais, especialmente dos jovens arquitetos, a dificuldade de adquirir licenças de softwares que são bastante utilizados pelos escritórios de arquitetura, especialmente AutoCAD e Revit. E eles, da Autodesk, se colocaram inteira à disposição, ficaram de estudar uma proposta para a gente, de como seria essa parceria, de como seria esse desconto para os nossos profissionais, de quem seria registrado do CAL. Isso ainda vai ser levado para o nosso jurídico, eu não tive tempo ainda de conversar com Célia e com David ainda sobre esse assunto, mas já estou adiantando aqui sobre essas articulações, esses encontros aí que a gente tem feito. E aí, na hora da fala das comissões, eu queria que Hugo, Natália também falassem sobre a reunião com a CEA, sobre o CEAL e etc., né, com as coordenações de curso na área de ensino, que os outros também colocassem essas parcerias também de forma bem breve também. E também já falei com o presidente da FAMES, né, por sugestão de Fernando Márcio na última plenária, para a gente conseguir uma aproximação com as gestões públicas, né, com as prefeituras de Sergipe, foi feita a sugestão para o Fernando Márcio da gente se aproximar da FAMES. Conversei com o Cristiano, que é ex-prefeito de Ilha das Flores, que hoje é presidente da FAMES. A FAMES hoje contempla 54 municípios, e eu coloquei o CAL Sergipe à disposição para a gente falar com os prefeitos que são associados da FAMES, também sobre planos diretores, também sobre a valorização do profissional de arquitetura dentro das prefeituras, falar sobre a TIS e sobre outros assuntos pertinentes também. Ele pediu para a gente formalizar essa solicitação de reunião para a gente, então, planejar uma programação, né, da nossa apresentação para essas prefeituras, e eles se colocaram à disposição para essa parceria também. De minha parte, que eu me lembro, assim, brevemente, é isso. Tá ok? Shirley. Oi. Se você quiser comunicar só sobre a portaria, né, de hoje. Tá. Também, em função não estava previsto, mas ontem, assim, nós ficamos bastante assustados com as últimas notícias, né, que nós estamos tendo em relação à pandemia. Ontem nós chegamos a quase 2.300 casos de mortes por Covid no Brasil, e li muitas notícias também sobre o sistema de saúde quase colapsado aqui no estado de Sergipe. O estado de Sergipe não é das situações piores no Brasil, mas nós já estamos, né, vendo que a situação está ficando crítica,
E, em função disso, para preservar os nossos funcionários, para preservar os nossos profissionais, né, que não vão, para não irem na sede de forma presencial, a gente assinou hoje uma portaria determinando que o trabalho passe a ser 100% remoto a partir de hoje, até o dia 26 de março, e a gente vai avaliando, então, se esse prazo precisa ser estendido depois ou não. Tá, eu assinei essa portaria hoje, eu não sei se ela já foi publicizada, David. Eu não sei se já está publicada. Tiffany publicou há pouco. Tá. Então já tá publicada já. Tá, ok. Mais alguma coisa que eu esqueci? Pronto, temos 1 hora agora a mais para continuar, para fechar a nossa reunião. Então, eu vou chamar por comissão rapidinho, como eu falei, gente, hoje é uma reunião atípica, né, não é para a gente colocar todas as questões, né, que cada comissão tem para colocar, mas a gente colocar as questões que sejam mais urgentes ou que dependam de votação da plenária hoje. Então, eu queria começar por Elô, com a Comissão de Finanças, Elô, pode ser? Pode, Shirley. Eu vou passar bem rapidinho, assim, o que a gente conversou na última, porque a gente teve 2 reuniões de CPFI, né, uma agora do 6 de março, mas foi específica para prestação de contas do 2020, né, e na nossa de CPFI ordinária, a gente fez a prestação de contas do mês de janeiro, né, então foi interessante, né, mas eu vou passando rápido, vou dar só enquanto informes, né, a gente atualizou algumas coisas, a Catiúcia também, a pedido, preparou uma tabela para que cada semana, cada mês, a forma de avaliação seja, a gente consiga avaliar antes para ser ágil e não tomar muito tempo da reunião, para a gente conseguir ter tempo para planejamento. E aí um outro ponto que a gente discutiu foi a questão, na verdade a gente não aprofundou, porque o David não pôde, mas aí a gente... o David não estava na reunião, então a gente teve um ponto que era o ponto do carro, né, que era a contratação de carro, mas aí a gente ao longo da semana foi tirando dúvidas, né, porque foi posto uma licitação, né, para correr sobre o carro, contratação de um carro e um motorista, né, então a gente estava com algumas dúvidas na reunião, mas... esse contrato avançou, né, quer dizer, foi publicado, né, David, qualquer coisa você me corrige aí sobre a continuidade de como a coisa transcorreu, e aí a ideia é que nessa licitação seja contratado um carro de aluguel, né, de assinatura, né, o Edu tinha até sugerido isso, e um motorista que vai ser por diária, né, por cada vez que for acionado. A dúvida inicial era porque a gente estava vendo esse momento da pandemia, né, se a gente ia de fato em campo, mas isso, mesmo estando em remoto, eu acho que é uma coisa para a gente, né, avaliar, mas a gente viu que isso não seria impeditivo. E acho que a grande questão aqui, que eu acho que é uma coisa que vai tomar um pouquinho mais de tempo, aí eu quero até ver com vocês, né, que eu preparei um pouco a partir do que foi nossa discussão da CPFI, quais são as questões do ponto da casa, da nossa mudança de casa, né? Eu queria só saber se eu abro aqui essa discussão ou se é melhor esperar por conta do tempo, é que eu acho que a gente não vai conseguir definir nada, mas eu acho que ela nos coloca a questão para a gente encaminhar para as nossas próximas discussões sobre a casa, né? Então, queria saber se eu posso abrir aqui, só para a gente ponderar aqui algumas coisas, tudo bem? Vou tentar ser rápida. Pode ser, gente? Pode. Eu vou tentar ser rápida, mas é lógico que sempre a gente vai ter discussões a partir daí, né? Deixa eu só ver onde que eu... Aqui. Eu queria fazer igual o CalBR, a Nádia, ela coloca um reloginho na tela para o tempo de cada pessoa que vai falar. A gente não tem isso aqui, né? Essa... Aí é bem legal, porque explode lá o reloginho e aí a pessoa para no meio. Eles usam Teams também, eu acho, né, Shirley?
É o time. É porque esse... O PR e os CAUS, o F usam time. Isso, o contrato foi um só para todo mundo, né? Só, foi. Depois vamos É que eu não sei fazer. Aí, que aí a gente Eu vou coloca o tempo. procurar. Shirley, enquanto o Elo está se preparando aí... Eu já estou preparada. Vocês estão vendo? Mas vocês estão vendo aqui? Não. Eu liguei para Diego agora. Diego pediu para avisar que ele tentou entrar na reunião, mas ele recebeu um chamado de emergência de saúde, então ele está socorrendo agora uma pessoa e depois está resolvendo uma coisa de saúde de família. E depois ele justifica. Tá bom. Vocês estão conseguindo enxergar aqui, gente? Sim. Perfeitamente. Tá. Então, assim, né, eu vou falar um pouco que, assim, né, da nossa deliberação dessa nossa reunião, né, essa reunião já faz mais de 15 dias que a gente fez, e aí, a partir daí, a gente já reavaliou, peço aí para Andressa, Léo, Edu e Ítalo, que estavam também, o que for necessário aí complementar, vocês me ajudem aqui, que eu fui tentando resgatar a nossa linha de raciocínio, né? A gente iniciou a conversa em função, né, de uma discussão que a gente começou a fazer sobre esse nosso futuro, né, que já foi debatido aqui, essa questão se aos poucos a gente vai ter um trabalho que vai ser híbrido, né, uma parte em casa, uma parte no escritório, e aí a gente começou a avaliar, só estou dando gancho, né, a partir daí, né, o que a gente avalia, né, acho que a gente, enquanto planejamento e finanças, uma preocupação nossa a nossa casa, que a gente está, né, pagando R$6.000 de aluguel, uma casa imensa, onde ela é pouco explorada, né, desde o ano passado, ainda por conta da pandemia e tudo mais. Então, a gente começou a avaliar, em função de uma diretriz inicial nossa, logo que a gente entrou na gestão, de olhar aquela casa modernista, a gente pensou numa casa legal, uma casa para ter eventos, uma casa, ela tinha um fundo que tinha uma possibilidade de ter coworkings, equipes outras, né, trabalhando no fundo, e a gente começou a avaliar que não fazia mais sentido, talvez, pela configuração que a gente anda vendo como os trabalhos futuros possam se organizar. Então, o que a gente avaliou, né? Que entendendo que provavelmente, isso eu acho que é uma coisa para a gente avaliar, que talvez o funcionamento do CAU também pudesse ter esse impacto, né? Mas, independente de um impacto futuro, esse impacto futuro a gente queria justamente ter um tempo para conseguir avaliar, né? Então, o que a gente imaginou como um plano, né? Vou falar um pouco o que a gente imaginou e o que as fichas foram vendo, né? Que a coisa não rolaria muito bem assim. Mas, naquela reunião, o que a gente imaginou a gente sair da casa, que a gente gasta 6 mil por mês, que isso impacta em 72 mil reais por ano, a gente sairia dali, a gente tentaria achar uma casa rápida para fazer uma mudança, né? A gente ficaria nessa casa por 1 ano, faria um contrato desses com a cláusula de 12 meses de saída, para tentar, né? A gente imaginando que se a gente caísse de 6 mil para 2 mil, por exemplo, o aluguel, considerando o uso essencial do CAU, né, com algumas salas, né, que são as necessárias para o atendimento, e só, né, ser uma estrutura super compacta, foi um pouco isso que a gente imaginou, então a gente tinha uma ideia que a gente conseguiria ter uma economia aí de uns 26 mil reais por ano, porque isso, mesmo considerando, né, a gente considerou na reunião que a gente gastaria uns 10 mil reais por mudança, e a gente avaliou que isso poderia fazer sentido. Mas aí a gente daí foi desdobrando, conversamos com o David, que também conversou com os funcionários, né, e a gente viu que essa opção do aluguel emergencial para 1 ano, porque aí qual que era a ideia? A gente ia para uma casa, 1 ano, como fala, estancava a sangria para, em paralelo, a gente procurar uma dessas situações que era a compra, né, de uma casa ou de um terreno para construção, né? Então, foi um pouco seria uma mudança em 2 etapas. Isso aqui, de certa forma, a gente foi avaliando que não seria viável, porque aí nessa conversa com o David a gente viu que existiu um gasto de uma mudança de uma casa para outra que custou 25 mil reais, então essa economia seria um elas por elas.
sem ainda considerar todo o impacto que uma mudança requer, né? O David lembrou bem que quem faz, em geral, a mudança são os próprios funcionários, então tem uma energia aí despendida, um desgaste, para além do tempo que se gasta para fechar tudo, né? Sair da casa, ir para uma casa nova, reformar e tudo mais, né? Então, aqui, mas só para vocês acompanharem o raciocínio, né? Então, a gente foi vendo que talvez essa possibilidade não fosse a melhor, mas daí, o que a gente foi desdobrando nas outras possibilidades, né? Então, a sugestão para compra, né? A sugestão para compra teriam essas duas possibilidades: casa existente para reforma, se fosse necessário, ou um terreno para construção. Nas duas situações, a gente estava considerando, para nós, de CPFI, tá? Estou aqui trazendo justamente para a gente discutir. Em todas elas, a gente está considerando essa possibilidade de que, com o tempo, não faça mais sentido ter um espaço para eventos, um espaço para sala de reunião grande, e sempre imaginando que são ações que, em geral, quando tem evento e tudo mais, são coisas pontuais, que, nesses casos, a gente poderia alocar um espaço e isso não ser um custo incorporado à dinâmica do CAL, né? Então, o que a gente imaginou? Se fosse uma casa a ser reformada, uma casa existente, sempre com essa ideia de uma casa de dimensão mínima, vislumbrando essa possibilidade que talvez futuramente a gente tenha essa questão do híbrido ser incorporado ao CAL, e também a questão da reforma, pensando que o interessante da reforma é que a gente poderia estar num espaço já existente, não faz sentido, pela dinâmica das cidades, a gente construir mais uma construção, ainda mais no centro, que tem tanto imóvel vazio, ou poderia ser uma casa de patrimônio histórico. Então, isso poderia ser uma das diretrizes. Outra diretriz era o terreno para construir, né? Também numa ideia de terreno compacto, onde a gente construiria talvez aos poucos, né? Pensando nesse mínimo que a gente precisaria, que esse terreno compacto ele poderia, a gente poderia incentivar o concurso, né? Um concurso que também movimentaria um debate, valorizaria o profissional. A gente verificou que em situação de concurso é possível usar o recurso de valor imobilizado, né? Eu esqueci de mostrar isso aqui. Esse é o valor que a gente tem dentro do CAL como imobilizado, justamente como possibilidade de compra de um imóvel, né? Então é isso, né? Então a gente vê que dentro dessa possibilidade, isso também seria uma possibilidade, mas entendendo que também isso exigiria duas etapas. Um seria a compra ou a busca de um terreno, né? Uma compra de um terreno ou a busca de uma concessão de algum terreno, de algum órgão público, mas que exigiria essas duas etapas: negociar o terreno, depois construir um edital de concurso, para depois construir, né? Então, seriam etapas mais longas que talvez, não sei nem se a gente aqui conseguiria fazer e usufruir dentro dessa própria gestão, seria uma ação mais a médio e longo prazo. Então, isso, assim, só para trazer um pouco, né, quais são as questões que a gente trouxe aí para o debate, né? E também o que seria, né? Porque aí eu entendo que aqui a nossa discussão, né? Acho que aberto aí para alguém que visualize aqui isso aqui como possibilidade, mas entendendo que talvez a gente tenha que ficar mais em torno dessas duas linhas aqui de raciocínio, mas entendendo que seria legal hoje a gente saber qual que é a nossa linha, porque eu acho que às vezes a gente, né, acho que desde janeiro a gente fica na dúvida sobre um ou outro, e talvez a gente tomando uma direção, acho que a gente consiga, não só a gente enquanto CPFI, a gente organizar aí um jeito de buscar de fato casa, né, visualizar que valor é esse que a gente pretende, em função inclusive da dimensão da casa, né, e aí aqui vem a discussão dessa casa mínima, né, então vocês estão vendo aqui, né, que aqui como que a gente discutiu, que a gente entende que a gente precisaria ter, né, na compra, ser uma casa nesse tamanho compacto. E aí a gente, em reunião, tirou algumas diretrizes, questionamos o David complementou aqui, e aqui é um pouco um programa
que para o funcionamento atual do CAL, David trouxe como necessário, né? Precisa de área de atendimento, sala de fiscalização, sala de financeiro, sala de comunicação, sala de reunião, e essa sala de presidência, gerência, assessoria jurídica, ela pudesse, principalmente a presidência e a assessoria jurídica, ela poderia estar incorporada à gerência, porque não é um uso diário, né? Mas, independente de serem salas ou um grande galpão e que a gente pudesse ter uma divisão menos fragmentada, né? Mas eu acho que é um pouco para dar um norte da dimensão do lugar, além de copa e 2 banheiros, né? Então, isso é o que a gente, das discussões que a gente fez de CPFI, o mínimo que a gente acha que poderia ser, né, a nossa busca, seja por essa situação de caso-reforma, seja para o terreno para construção, e que futuramente, se a gente visse como necessidade, podendo reformar para ampliar, para o que fosse. Mas essa seria uma diretriz de dimensão para buscar essa casa, né? Aqui eu deixei esse campo, mais algum espaço justamente para a gente trazer isso para discussão. Então, aqui, né, para abrir a discussão era isso, né? Essa dimensão é uma dimensão que nos interessa, né? Se não, o que mais que seria importante para o espaço de funcionamento do CAL? Aqui tem só uma observação, que a gente, né, buscar um espaço ventilado para evitar ar-condicionado, e da mesma forma para a gente discutir também a questão do estacionamento, né, que a gente vê muitas vezes que a gente tem divergência sobre o que a gente quer e o que é necessário, o que a gente quer e o que é necessário, né, porque eu acho que às vezes a gente esbarra nessa discussão, né, o que a gente quer se a gente vai procurar uma casa para ser reformada ou um terreno para construção. Né, tem uma parte que busca, e pode ser uma casa sem exigir vagas de carro, né, um pouco nessa ideia de valorizar a ideia do centro, não incentivar o uso do carro, ao mesmo tempo que tem uma parte de nós que também traz a questão das vagas de carro, né, como necessário para o uso, né, do CAL. Então acho que era um pouco a gente debater, e se for esse o caso, quantas vagas seriam. E para que essa discussão não esbarre, né, porque eu acho que o que importa é, dentro do que queremos, se sem exigência de vaga ou com vagas de carro, às vezes a gente entra numa discussão de, mas a legislação exige. Então, é isso, né, a gente precisaria confirmar, de fato, né, se a legislação ela exige, de fato, para o centro, né, que é um pouco, né, o bairro do centro, São José, que são as regiões que a gente busca aí, né, possibilidades para a Casa do CAL, se de fato a vaga é exigida, porque se ela não aí eu acho que tem mais uma coisa de precisamos ou não precisamos, né? Então, acho que só para a gente tirar isso da frente, aí aqui eu só coloquei uma ressalva, porque eu lembro que o IFAM e outros órgãos não têm vaga de carro, né? Então, só para a gente ponderar essa questão, que a gente não conseguiu pesquisar isso a tempo, né? E talvez aqui alguém do grupo tenha. Encerrar. Oi? Bora encerrar, vai dar meia hora já a sua fala. Então é isso. É que acho que é um debate, né? Então, por isso que eu perguntei, né? Muito no detalhe. Eu acho que são importantes essas considerações, essas pontuações que você está trazendo, mas assim, eu acho que é interessante você dividir tá muito legal esse esqueminha aí para nos ajudar, né, a refletir. Eu acho que o mais importante agora é a gente entender o que a comissão pensou, né? Quais foram as ponderações que foram colocadas para cada opção. Eu tenho a minha opinião formada, mas eu acho que não é o caso agora da gente já votar, né? Eu acho que é o caso de você compartilhar isso aí com todo mundo para poder para cada um, em cima dessas reflexões, estudar e aí, num outro momento, de fato, a gente decidir. O que você acha? Pode ser. Porque eu acho que nessa apresentação aí tá muito bacana os prós e os contras, né? Para mim, só corrobora o que eu já defendo, né? O que você trouxe aí, eu já tenho uma posição clara. E se alguém quiser só comentar mais alguma coisa, mas eu acho que não é o momento agora de votar, eu acho que é o momento, de fato, da comissão compartilhar com todo mundo essas reflexões, e em cima dessas reflexões, no outro momento, a gente decidir. O que vocês acham? Pode falar? Bora, rapidinho, Karine. Não, tudo bem. Eu não vi Elô citar sobre um imóvel que nós vimos
Que tá eu não citei nenhum imóvel, porque a gente também tinha imóvel de aluguel, porque aí eu achei que aí isso seria ainda mais detalhe, né? Aqui eu trouxe só a questão, né? Cabe a gente ponderar qual que é a opção. Tá, eu vou só colocar eu entendo toda essa questão, presidente, do evento, da continuação do evento. Agora, tem coisas que em plenária não tem como ser às pressas desse jeito, certo? A gente precisa de tempo para discutir mesmo, para avaliar, a gente precisa... Então, não tenho, assim, eu tenho várias coisas para falar sobre esse imóvel, sobre essa questão, mas, assim, se for para ser às pressas, então eu prefiro não falar e a gente pautar isso em um outro momento. Então é o que eu estava sugerindo. Nem ter sido pautar, porque... Não, eu acho que foi importante. Plenária, aqui é uma plenária, colocou-se em plenária, precisa ser discutido. Né? Estamos todos aqui, né? E precisa ser discutido. Eu entendo que teve a questão do planejamento estratégico. Agora, sim, que eu acho que que a comissão dividiu sua reflexão. Ser colocado para discutir numa plenária, colocando os itens da plenária para serem resolvidos às pressas, eu discordo, certo? Então, eu tenho várias coisas sobre essa questão, mas, assim, eu prefiro não colocar, tá certo? E solicito que seja colocado na próxima plenária, com calma, esse assunto para ser discutido. Mas foi exatamente o que eu coloquei agora. Eu acho que Elô pode dividir com a gente esse esqueminha aí, que ficou muito bom, para nos ajudar a refletir. Eu acho que agora não tem condições da gente discutir isso, porque eu acho que a gente precisaria ler, até porque eu não consegui ler tudo, né? E eu acho que Elô também não conseguiu, né, ter tempo de colocar tudo, né, de expor todas as reflexões. E eu tô sugerindo que o encaminhamento seja compartilhar essa reflexão e a gente voltar a discutir num outro momento. É isso que eu estou colocando. Ok. Agora, só, Elô, uma coisa sobre legislação, eu já havia verificado, viu? A obra pública, como eu disse, já trabalhei na IMURB, no setor de usos especiais, licenciamento de obras públicas, e para obra pública, você precisa ter acessibilidade, você precisa ter as vagas, certo? São esses dois itens que são obrigatórios para o licenciamento de obras públicas. Em obras no centro da cidade, né, você pode até não ter, mas você tem que ter um espaço para estacionamento no raio de 300 metros. Então, se a gente optar por não ter, a gente vai precisar ter o alugado ou comprado um terreno que tenha essas vagas para que o fluxo de carros não fique concentrado nas vias. Tá bom? Agripino levantou a mão agora ou foi de outra vez? Eu levantei agora. Só assim, eu vi que nessa apresentação ficou claro duas propostas, né? Ou reformar a casa ou comprar o terreno para construir. Então, assim, já que não vai dar tempo de discutir isso, e se todo mundo, a maioria, já tem pelo menos uma ideia concebida do que entende como interessante para agora, então, por exemplo, se pelo menos essa opção de que cada um escolheria, e na próxima reunião seria o aprofundamento disso, como argumento. Porque senão vai ser apresentado tudo de novo, e todo mundo vai reargumentar tudo de novo, aí apesar da terceira reunião. Então, assim, para mim ficou muito claro, tem duas propostas, ou reformar ou comprar o terreno para construir. Então, assim, ou uma delas sai vencedora agora, então se tiver empate, eles falam, em cima desse assunto aqui, vamos argumentar, e pode até ser que na próxima reunião, essa decisão caia vem por água abaixo. Né? Que novos argumentos para acontecer. Porque senão a gente não avançou em nada a apresentar isso durante quase meia hora e voltar para o estaca zero na próxima reunião. Edu, quer falar? Edu, queria falar, não? Não, eu acho também que vai se estender muito. Eu acho que é melhor a gente postergar isso aí e colocar, como já foi colocado, ele vai distribuir esse material e a gente começa já uma discussão até mesmo nos grupos, nas comissões, né, e levar para a próxima plenária, porque eu acho que é uma questão que requer um certo debate, sim. Sim. Com certeza. Alguém mais sobre esse assunto? Tem alguma comissão que tem algum processo para a gente votar agora em plenária? Para a gente já passar para essa comissão direto? Ô Shirley, na comissão de ética nós tivemos um processo que a gente votou, só que também entendendo que hoje a plenária ela seria mais breve, a gente também não colocou na pauta.
Talvez, não sei se fosse o caso de fazer uma extraordinária ou deixasse para a próxima, mas tem um processo que a gente deu andamento na sede. Certo. E é caso de urgência de a gente votar. É? Assim, pela questão dos prazos, seria um caso de urgência. Tá. Oi, Mais Nath. alguma? Mas ainda assim, pelo que a gente estava vendo lá nos regulamentos, quando é um processo de ética, a gente nem poderia votar hoje, porque tem que ser feita o chamamento dos envolvidos, etc, etc. Então, a gente nem poderia fazer a votação hoje. Certo. Mais alguma outra comissão que teria processo para votar? Processo não, mas eu queria fazer um breve comentário de uma das coisas que a gente discutiu lá no ensino, que eu acho que é importante e é interessante. Lá na comissão de ensino, a gente também faz a discussão dos processos de engenharia de segurança do trabalho. Né? Dá também o registro para os arquitetos que têm essa formação, ou que fizeram essa formação. Um desses profissionais solicitou o registro, mas a formação dele foi toda EAD. E, pelos nossos regulamentos, é preciso ter se eu não me engano, é 10 ou 15% de práticas. Essas práticas podem ser de várias maneiras acontecendo nessa formação. Como foi um curso EAD, foi indeferido essa solicitação, certo? E aí a gente enviou, né, junto dessa deliberação, uma solicitação, né, de uma sugestão de que se faça esse período, que é esses 10 ou 15%, acho que eram umas 40 ou 60, não lembro exatamente quantas horas, mas tinham essas horas de fazer de práticas, certo? Então, eu acho interessante fazer esse relato porque a partir de regulamentações que temos, a gente consegue indeferir, né, solicitações de egressos de cursos EAD. Por enquanto, não teve nenhuma solicitação de graduação em arquitetura, mas teve dessa de engenharia de segurança do trabalho. Certo? E aí já foi deliberado, né? Já foi deliberado. E aí, uma outra coisinha, que essa é legal da gente falar, porque participa de mais de uma comissão, é sobre aquela banco de ideias da Secretaria de Turismo. O que aconteceu, o que foi decidido foi que íamos nos reunir, né, a comissão de ensino com, né, alguns integrantes de ensino, com alguns integrantes de exercício profissional, para discutir e levantar dúvidas, porque eu acho que essa foi a saída mais interessante e inteligente, que se a gente está com dúvida mesmo se isso é possível, onde isso rebate nessa dificuldade entre o exercício profissional e o estudante exercendo a profissão. Por outro lado, são várias discussões. O que a gente vai fazer é criar um documento com essas dúvidas. Esse documento também vai passar pela Célia para ajudar a gente nessas questões jurídicas. E, de posse desse documento, a gente se reunir novamente com tanto o secretário quanto os coordenadores de curso para fazer uma nova rodada dessa discussão. Então, a gente não está dizendo ou apoiando, a princípio, esse banco de dados, e sim a gente está levando mais discussão, mais dúvidas. É isso, esse foi o encaminhamento. Coa, alguma questão, Edu, que seja... Eu vou ser bastante breve. Eu também não tenho nenhuma questão mais... O que eu vou colocar é somente agradecer, né, essa campanha do Dia da Mulher, né, desse mês da mulher.
A gente tinha elencado essa campanha como uma mudança da transformação da identidade, principalmente da comunicação, do CAL, e a gente percebe que a gente teve um reflexo muito legal, muito interessante. Então, agradecer a comunicação. A gente tem uma questão do regimento interno também, que já tem a Natália e a Karine também, que tem essas portarias, principalmente as 5 que você coloca lá com relação à organização das comissões, né? Um outro ponto também é o CEAL, mas eu acho que o Hugo está aí, e diante principalmente dessa última reunião que aconteceu agora, dessa relação da Comissão de Ética, né, e Disciplina com o CEAL, e onde o Hugo participou também, eu acho que ele pode esclarecer muito mais essa condição, o IAB, CEAL, o FENEA. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu não posso falar mais também, não quer dizer, nem tem tempo de esclarecer mais muita coisa. Eu acho que basicamente isso aí. Só acho que o Hugo quiser esclarecer um pouco mais com relação ao CEAL, ele pode ajudar a gente aí. Pronto, posso sim, Eduardo. Então, pessoal, dando aqui o status da criação do CEAL, o status atual, é o seguinte: eu tive reuniões inicialmente com Karine, que me ajudou muito no contato com a Isabela, que é do CalBR. Isabela está me ajudando um tanto com as dúvidas que eu tenho, que a gente da COA e de outras instituições temos, né? O pessoal me passa, eu repasso para ela está sanando as dúvidas, coisas pequenas, porque a documentação é um tanto extensa, por isso que surgem dúvidas, né? Também tive reunião com o IAB, com a ACEA e com a FENEA, de forma independente, né? Foram reuniões separadas. No caso, eu fui mais explicar o que seria o CEAL, qual seria a ideia dessa atual gestão com o CEAL, perguntar a real intenção da entidade para com o CEAL, e eu posso garantir a vocês que as 3 instituições que a gente estamos mantendo contato, estão super interessadas na criação e em fazer parte desse colegiado, e principalmente repassamos toda a resolução 139. No caso, a gente fez uns recortes dessa resolução que trata sobre o colegiado de entidades de arquitetos e urbanistas, que é o artigo 174 ao 96, e juntos, nessas reuniões, fomos passando esses artigos e juntos, tirando dúvidas e etc. Então, a situação está nessa. Estamos no aguardo de cada entidade emitir o requerimento da participação no CEAL, para juntos, quem sabe, com 3 entidades, mais uma vez, IAB, Sergipe, ACEA e FENEA Sergipe, formalizarmos a criação do colegiado. Então, o status é esse. Estamos no aguardo da reunião da documentação de cada entidade dessa. Certo. Quer aproveitar, Hugo, que você está falando, você está assumindo a coordenação da Comissão de Exercício Profissional, é isso? No lugar de Dauane? Com a saída de Dauane? Isso. Dauane saiu, se não me engano, semana passada, retrasada, e nossa vice-presidente, Luísa, sugeriu que eu assumisse a comissão. Terei um diazinho aí para pensar com mais calma, porque, ao meu ver, a Comissão de Exercício Profissional ela é muito importante para a existência do CAL, vamos dizer assim. E acabei aceitando assumir a coordenação dessa comissão. E, da mesma forma que eu falei para a Heloísa, eu reitero aqui na plenária, na vista de todos, que não tenho intenções políticas pessoais. A minha intenção é fazer com que nosso CAL e nossa profissão seja o mais forte possível para nós arquitetos e para a sociedade, e que contem comigo para tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo aqui em nosso estado. E, mais uma vez, eu fico honrado com o convite, certo, Heloísa? Fernando Márcio, quer falar? Sim. Eu acho
que a condução do Hugo, achou ótima a coordenação da exercício profissional, mas acho que tem que passar pelo plenário, né? Eu acho que é o plenário que elege isso, não? David. Me ajude, David. Sim, Fernando. Eu ia até pontuar também. É necessário ter a votação, né? Porque, assim, na verdade, automaticamente a coordenadora passaria a ser Heloísa. Porém, o regimento também veda que um conselheiro seja coordenador de mais de uma comissão ordinária, né? Então, ela já não poderia. Mas aí o plenário precisaria formalizar, através de votação, o novo coordenador da comissão, né, que seria obrigatoriamente, né, entre o Hugo ou o Diego, que se torna membro também automaticamente da comissão, né? Mas seria uma questão só de formalizar no plenário mesmo. Tá, a gente faz a votação, então. Pode fazer? Então, sim ou não para assumir a coordenação de exercício profissional. Só rapidinho, só assim, entendendo que o Hugo aceitou, não foi, Hugo, o convite? Porque você falou que ia pensar. Aceitou. Isso, David. Ah, pronto. Não, porque se ele não quisesse, ele não colocaria a candidatura, né? Não teria como votar. Certo. Então, considerando que o Hugo é candidato, né, à coordenação do exercício profissional, a gente vota. Heloísa. Ai, desculpa. Sem áudio. Está sem áudio. Meu computador está demorando aqui. É sim. Natália. Sim. Leonardo. Sim. Eduardo. Sim. Fernando Márcio. Sim. Bruno. Acho que ele está com dificuldade para conectar. Ele está entrando e saindo toda hora. E o Hugo não vota, né, David? Ou ele vota nele? Vota, né? Sim. Ele vota, sim. Então, Hugo? Sim, presidente. Ok, então o Hugo assume a coordenação. No caso da CEPUA, que Dauane fazia parte, entra Diego automaticamente. Dauane tá como na CEPUA, Elo? Ela está como membro ou adjunta? Adjunta. Adjunta. Aí entra Diego automaticamente? Entra Diego automaticamente, mas porém o coordenador adjunto também é votado. Mas aí, no caso, é na comissão, se eu não me engano, o coordenador adjunto. Dentro da própria comissão? Mas eu teria que confirmar, Sheila, que eu não tenho certeza não, mas se eu não me engano... depois a gente verifica isso. É dentro da comissão. Ok. Eu não sei se alguém quer mais de alguma comissão. Natália já falou, Léo, Edu, não sei se Bruno não está aí, né, para falar da CEPUA. Eu acho que algumas questões da CEPUA eu mesma já levantei, né, nos meus informes gerais, né, a questão da aproximação do Legislativo, a reunião com a FAMES, para conversar com as prefeituras, né, foram alguns assuntos que a gente debateu na última reunião e que são mais urgentes. Ricardo Mascarello está aí para dar alguma palavrinha sobre o CalBR? Ricardo? Ele estava, não sei se ele está ainda. Querem que eu fale, Shirley? Se ele não tiver, sim, Karine, pode falar. Ricardo está aí, ele está na reunião. Ricardo? Tô sim, né? Tô um pouquinho. Desculpa, eu estava no celular. Quer dar alguma palavrinha, algum informe, Ricardo? Sheila, eu queria só, assim, são 2 informes mesmo, né? O primeiro eu podia dar direto para a CEF, né? Mas eu acho que a gente já compartilha com o grupo, que era a questão do fórum de coordenadores, né, Léo? Que, como não vai ter uma formalização, a gente não depende do CalBR, nós estamos, assim, habilitados, né? Enfim, uma autonomia nossa
a nossa CEF pode já montar o fórum de coordenadores, né? Então, eu acho que se a Shirley aprovar, né, a presidente, juntamente com o Léo, já pode dar andamento nisso, né, Léo, de já, enfim, começar a contactar, e é só para dizer que isso está aberto, né? E também em relação, assim, à questão do 4º encontro da CEPUAS, né, nacional, a gente teve agora no meio desse caminho a revogação, né, da resolução, mas de qualquer forma foi organizado, então, só para divulgar, né, Shirley, a questão do encontro nos dias 17 e 18, tá? Que eu não sei se já chegou, né, Shirley, um convite, né? Chegou. Mas era para indicar um representante da CEPUA, né, para estar inscrito, para participar do Teams mesmo na discussão, que vai ter uma fala no dia 18, né, esse representante, e os demais, né, qualquer conselheiro, ou enfim, demais interessados, vai ser transmitido pelo YouTube, tá? Então, eu acho que a gente compartilha lá depois a programação, né, Shirley? E aí, quem quiser participar pelo YouTube, está em aberto. O primeiro dia é mais, assim, as entidades que vão falar, né? O Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o Ministério da Economia, e no segundo dia vai ser o debate das CEPUAS mesmo, vai ter opiniões das CEPUAS, com um encerramento, assim, e deliberações, tá? Então, a princípio de lá, Shirley, são esses 2 informes aí para o pessoal tá ciente. Posso complementar, Ricardo? Pode sim, fica à vontade, Karine. Trago o informe também do CalEduca, né, pela CEPUA, para que a gente faça algum plano de ação para divulgação. A gente tinha enviado uma solicitação para que fosse enviado para a Secretaria de Educação. Queria saber se isso foi feito, não sei. E também para a não me lembro da sigla, superintendência das escolas particulares. Isso foi feito, Chile, sobre o CalEduca? Não, ainda não. Isso foi feito um encaminhamento, né? Hanna mandou para os conselheiros que participam da CEPUA sobre o encaminhamento, mas eu acredito que não foi ainda realizado. Então, vamos solicitar, porque encerram as inscrições agora em março e a gente precisa, nós estamos atrasadíssimos assim, com isso. Eu já coloquei na outra vez, eu achei que já tinha sido enviado, porque precisa ser enviado via CalSergipe, né? Via presidência para essas superintendências, né? Para esses órgãos. Eu queria solicitar que fosse enviado o material do CalEduca, tá? E me coloco também à disposição para qualquer esclarecimento necessário do CalEduca, tá? E é isso. Os outros informes foram basicamente esses, como o Ricardo falou. Uma ação imediata da CEF viu, Léo, a criação mesmo desse fórum de coordenadores, que já foi solicitado pelo coordenador Aldano. Obrigada. Joia, obrigada, Karine. Mais alguém, gente? Natália, está com a mãozinha levantada. Então, Shirley, eu queria dar alguns informes sobre a questão da RT, que é uma questão meio urgente, né, para a gente encaminhar. Nós tivemos, na verdade, a sede, a gente teve uma ideia de como uma ação primária, assim, direcionar alguns ofícios aos lojistas, colocando essa discussão sobre a reserva técnica, né, colocando os artigos, os dispositivos de lei dentro do Código de Ética e das leis que a gente segue, de onde aquilo é colocado enquanto infração. Depois um pouco preocupado sobre a efetividade, né, dessa ação, e aí por isso a gente marcou essa reunião com a CEA, que já desenvolvia algum tipo de ação relacionada à reserva técnica. Então, com eles, hoje a gente teve a reunião, né, que o Hugo participou também. Nós resolvemos unir as forças das entidades com uma campanha mais no sentido de que não fosse uma ação única, localizada, que acabasse naquela questão do ofício, mas tentar organizar uma ação que fosse contínua, inclusive com outras implementações que não fossem só a questão dos ofícios, né? Então, isso é uma coisa que, provavelmente, nos próximos dias, a gente vai encaminhar para a presidência enquanto campanha,
encaminhar um projeto prévio, mas que não completo, mas nos próximos meses, a estratégia dos próximos meses para a gente atuar. E que estaria inclusive o ofício, né? Mas também algumas informações que a gente, na reunião com o CEA, conseguiu adicionar aí, seria um manual compliance que eles têm, que eles colocam outros serviços que os arquitetos poderiam prestar para os lojistas que não fossem o mero recebimento da reserva técnica, né? De como esse adicional, digamos assim, mas por serviço, não por representação, não por indicação, ela poderia ser feita nessa relação profissional e o lojista, né? Então, tentando direcionar mais nesse sentido. Então, é isso. Essa parte da reserva técnica, a gente tem que, como tem mais urgência, a gente vai tentar encaminhar logo nos próximos dias o projeto da campanha para você, para a presidência, né? E queria dar um informe pessoal, gente, que eu acho que a Andresa até já colocou aí no WhatsApp, que o meu WhatsApp foi clonado, então ignorem qualquer mensagem que venha chegar. E é isso, a gente está com outras ações aí também relacionadas ao contrato, que Léo está dando encaminhamento com Célia, mas aí eu acho que em uma outra situação a gente pode colocar. Alguma outra questão, gente? Ficamos assim, Elô, você manda aquele material que se apresentou para todo mundo. Eu acho que a gente pondera aí ao longo dos dias, como a gente vai ter, vocês vão ver daqui a pouco na reunião do planejamento estratégico, a gente vai ter como eu coloquei desde o início, né, quando a gente contratou o planejamento estratégico, a gente vai ter uma demanda muito grande agora, por reunião, por oficinas, por temas, né, para trabalhar os projetos do planejamento estratégico. E aí é como a gente estava conversando em outros momentos, né, são muitas reuniões de comissão, são plenárias, são as oficinas do planejamento estratégico agora, então a gente tem que avaliar o que de fato é prioritário, né, então, assim, não é considerando que a plenária é menos importante para o CAL, mas é considerando que, diante das urgências, né, que a gente tem e que o planejamento estratégico vai nos ajudar a focar, a priorizar, a filtrar, né, o que é mais importante, né, e separar aquilo, como o Júlio colocou, o que é urgente, o que é importante. O planejamento estratégico nos ajuda nesse olhar. Eu acho que a prioridade, de fato, é o planejamento estratégico. A minha vontade inicial era hoje a gente não ter tido plenária, a gente ter aproveitado esse momento que todo mundo já tinha reservado na sua agenda, né, um momento para a gente participar dessa plenária. Eu tinha pensado em hoje a gente só trabalhar o planejamento estratégico, mas como a gente tinha alguns informes, algumas questões que eram mais urgentes, especialmente da casa, que Elô tinha colocado isso, né, que essa discussão ela já estava bem adiantada na Comissão de Finanças, e a gente também tinha a validação do relatório de gestão de 2020, a gente entendeu por bem manter a plenária, mesmo que por um tempo curto, como aconteceu agora, em que, obviamente, a gente não conseguiu discutir nem aprofundar tudo o que a gente gostaria, mas, a meu ver, a atividade do planejamento estratégico ela também era prioritária. Então, por isso que a gente resolveu dividir a tarde em 2 momentos, e isso foi colocado no grupo, né, que a gente tem de conselheiros, e isso foi acordado, tá? Então, eu queria pedir desculpas pela correria, pelas interrupções, né, pela rapidez que está acontecendo esse momento, mas é considerando, de fato, que todo mundo aqui tem suas atividades, né, o tempo é precioso para todo mundo, e a gente entendeu que era um momento hoje da gente dividir a tarde para aproveitar, já que a gente não conseguiu incluir a atividade do sábado passado, porque estava todo mundo já bastante cansado por causa do dia inteiro de atividade. Mas hoje a gente vai entrar no final da tarde no mesmo momento, né? De pensar, Júlio vai perguntar para a gente
quais são os outros momentos que a gente vai poder se encontrar. E a gente vai se deparar com essa mesma, né, angústia, né, que a gente está tendo agora, de em que momento que nós vamos conseguir estar juntos novamente. Então, só registrando, né, porque essa plenária aqui está gravada, vai ficar registrado, outras pessoas vão acessar. Hoje, excepcionalmente, nós estamos tendo uma plenária mais curta, mais rápida, em função da continuidade das nossas atividades de planejamento estratégico, que vão começar daqui a 8 minutos, e a gente ficará até o final da tarde nessa atividade. Tá ok? Alguém quer fazer mais algum comentário para a gente finalizar? Eu mandei o link já para vocês, para a nossa reunião do planejamento estratégico, e se ninguém tiver mais nada, a gente já segue direto para a sala. Eu só queria pedir que alguém me mandasse o link pelo Instagram. Mais alguém? Podemos encerrar. Mandei o link no grupo de conselheiros e mandei o link para David. David, compartilha aí com o pessoal, por favor, o link da sala do planejamento estratégico, que a gente vai começar daqui a pouco. 5 minutinhos para água, banheiro e etc. Tá bom? Obrigada, gente. Até já. Valeu.